Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Débora Vieira e aqui nesse canal eu falo sobre o iFood, falo sobre delivery, falo sobre empreender e principalmente de gestão de negócio. E aqui eu vou gravando os vídeos sobre algumas dúvidas que eu recebo lá no meu outro canal, no TikTok, e eu vou estar trazendo para cá também para o canal para estar sanando aí, né? Talvez possa ser a sua dúvida aí, que você possa estar procurando essa resposta por aqui pelo YouTube, tá bom? Então, talvez você tenha uma dúvida aí se para começar no iFood é necessário que você já inicie com o CNPJ, né? Como MEI. E essa é a dúvida, é uma das maiores perguntas, assim, disparado lá no meu outro canal. E isso depende, tá? Porque eu sempre dou essa resposta, por quê? Porque em alguns estados, em alguns lugares aí, algumas regiões, o iFood libera você iniciar o seu cadastro com o CPF por um ano, em alguns lugares 6 meses, mas só que depois você vai precisar se formalizar, tá bom? É difícil você já começar como MEI? Eu não acho que é uma coisa assim de um bicho de 7 cabeças, tá? Porque você vai fazer o seu CNPJ gratuito, você faz aqui pela internet, né? E você só vai pagar mensalmente aí, todos os meses, você vai pagar R$ 81. 81 e alguns quebrados, né? Você vai pagar ali o seu DAS todo mês, né? Para você manter o seu CNPJ ativo e organizado. Por que é interessante a gente iniciar? Ah, mas eu não sei se eu vou dar continuidade depois, eu não sei. Você tem que entrar no negócio sabendo o que você vai fazer com aquilo, né? Até onde você vai. Se você já está com a intenção de que você só quer fazer teste, talvez empreender no delivery nesse momento, assim, na questão de usar o iFood, esse aplicativo, pode ser que se na sua cidade não liberar o CPF, você não vai conseguir, né? Se liberar o CPF, você pode fazer o teste, mas se o negócio der certo, você começar a vender, e outra, né? Porque a gente mede muito, mas e se não der certo durante o ano? O que é não dar certo esse durante um ano? É você não faturar os seus 30K nesse primeiro ano? Se você estiver pensando dessa maneira, você está pensando errado. Porque uma empresa, né, no seu começo, principalmente a gente que começa o negócio, que a maioria das vezes a gente não inicia com um capital de giro. Então a gente entra, abre a loja. Eu iniciei a minha loja sem o dinheiro no bolso, sem caixa. Eu comprei os primeiros com insumos com ticket de alimentação. Então assim, e o seu negócio não vai te dar rios de dinheiro da noite pro dia, né? Porque é um negócio que está iniciando, é um negócio que precisa de um processo, de um tempo de gestação ali, né? Como se você estivesse criando um filho, né? Então ele vai precisar de tempo. Então no começo a gente não vai conseguir sangrar tanto, ficar tirando dinheiro da loja para nós, né? Do nosso negócio. Então, se você quer iniciar no iFood, entenda o seu porquê, tá? É só porque eu quero fazer uma renda extra nesse momento? Eu não quero dar continuidade porque eu não quero trabalhar com isso, então é interessante que de repente você não abra o CNPJ, que não vai fazer sentido para você, né? Mas de repente você abre de repente na sua região está liberado você usar o CPF e você inicia com o CPF e você vê que o negócio está dando certo. Aí é interessante você se formalizar, até para separar pessoa física de pessoa jurídica, né? Porque o iFood ele é uma empresa, então ele tem que trabalhar, você é uma empresa que vai prestar serviço para outra empresa. Então é como se nós fôssemos prestadores de serviço. O iFood não é sócio de ninguém. Nós somos prestadores de serviço, estamos usando a plataforma ali, né? Eles estão disponibilizando ali, né? A gente está pagando, né, os motoboys, usando a plataforma, a divulgação, estamos ali competindo com grandes empresas, né? Então a gente precisa
ter essa consciência antes de começar. Essa é a primeira pergunta que a pessoa faz. Eu preciso de e-mail para começar? Acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é se você realmente quer fazer isso e o seu porquê, né? Porque se você, de repente, consegue... de repente, na sua cidade não está liberado você iniciar com CNPJ. Não está liberado você iniciar com CPF, só com CNPJ. Aí você não vai fazer só por conta disso, por conta de um medo de abrir um CNPJ. Eu já abri e fechei os meus CNPJs várias vezes e nunca deu nada. Para vocês terem noção, até na dívida ativa eu já emiti o meu CNPJ. Lá atrás, quando eu empreendia em casa, né, que eu trabalhava em casa, fazendo bolo e tal, eu abri o MEI e fiquei sem pagar. Aí foi para dívida ativa, depois fui lá, parcelei, paguei, pude abrir novamente. Então assim, não é um bicho de sete cabeças, você não vai perder seu patrimônio, não vai perder a sua casa, seu carro por conta disso, entendeu? Eu acho interessante, né, lá no meu canal eu falo que é interessante a gente, se você conseguir, né, puder iniciar, se você tem a intenção de, assim, eu já trabalho com isso em casa, eu quero somente mais um braço para mim expandir meu negócio, né? Tem mais um braço de venda. Então, eu já vendo aqui na venda direta, eu quero usar o delivery, ou o 99, o iFood, ou as outras que estão entrando aí, para mim ter mais um braço de venda. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu vou pegar esses clientes que estão, né, lá no delivery e vou começar a trazer para minha venda direta. E aí, por que é interessante você abrir o CNPJ para você fazer isso? Porque assim, se amanhã ou depois acontece alguma coisa com você, né, em relação à saúde, ou você engravida, ou sei lá, coisas que não estão ao nosso alcance, assim, de saber se vai acontecer ou não. E aí você trabalha em casa, você não tem nada aí que um seguro que se você se machucar, se acontecer alguma coisa, você vai estar ali recebendo, igual a gente tem a segurança de quando trabalhamos na CLT, né? Se a gente precisar se afastar, a gente entra ali no INSS. Se você tem um MEI, você consegue receber um salário ali, você pagando, claro, você tem que estar com o seu MEI em dia, pago certinho, né? Pelo menos tem um ano aí de uso. E se acontecer alguma coisa, né? Se você precisar se afastar por coisa de saúde, em relação à saúde, ou engravidar, você fica recebendo ali um salário todo mês, entendeu? Por que eu falo isso também por experiência própria? Porque lá atrás, quando eu iniciei o meu negócio em casa, eu trabalhava em casa, eu abri o MEI, e aí eu não pagava certinho, né? E aconteceu de eu ter tido um câncer. Eu tive um câncer em 2016 e eu fui dar entrada no INSS, né? Porque eu achei que eu estando com o MEI, não, tipo assim, eu pagava um mês, aí não pagava o outro, tava tudo bagunçado. E aí eles não liberaram pra mim, porque eu estava com o meu MEI atrasado. Então, assim, é interessante que você inicie da maneira correta com o CNPJ, porque a gente não sabe o dia da manhã, isso traz uma segurança para nós, mas que esteja pagando certinho, tá? Para não acontecer de você ser pego de surpresa, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, e isso é uma coisa importante. E não é simplesmente, eu devo iniciar com MEI ou com CPF, né? Como eu falei, você tem que saber o seu porquê, o porquê que você quer entrar no iFood. Se você nem vende em casa ainda, é interessante que você comece a vender em casa por encomenda, ofereça na sua região e depois você expanda pro iFood. Aí você vê se vai fazer sentido você abrir o seu CNPJ. Mas mesmo assim, trabalhando em casa, se você não tem, às vezes você não tem nenhum marido que te traga uma segurança, né? Você está começando aí, de repente você perdeu o emprego e você quer iniciar um negócio, abra o CNPJ, paga certinho e vá atrás de venda, vá atrás de cliente, sabe? Ofereça na sua região, faça um panfleto e entra no iFood, traga esses clientes para sua venda direta.
mas você tem essa segurança, porque se você se machucar amanhã ou depois, você sabe que você está resguardado ali, você tem um seguro, né? Não seguro, mas você tá ali, você vai receber um benefício, tá? Porque você está pagando ali o seu INSS, o seu MEI, todos os meses certinho, tá bom? Então, você consegue iniciar, tá bom, no iFood aí só com CPF, dependendo aí da sua região, ele pode ser que libere para você de 1 ano até 6 meses e pode ser que não libere na sua região, que você tenha que iniciar com o CNPJ, tá? Não tenha medo do CNPJ, como eu falei, ele não é um bicho de 7 cabeças, não vai te trazer prejuízo desde que você pague certinho, tá? Todos os meses, se organize ali, tenha a gestão do seu negócio, tenha a sua gestão financeira para que você pague certinho todos os meses, para se um dia você precisar usar o benefício que está disponível ali no MEI, você possa usar, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Não tenha medo de dar o seu primeiro passo. Eu sei que tudo que é desconhecido, assim, a gente fica com receio e a gente às vezes vai procurar pessoas que falam que abrir MEI é prejuízo, que abrir MEI vai acontecer isso. Como eu falei para vocês, por experiência própria, eu já abri, já fechei meu MEI, já devi, já fiquei devendo, paguei, tô usando novamente e tô aqui, sabe? Eu não tenho nada a questionar, não recebi a Polícia Federal na frente da minha casa, não aconteceu nada, entendeu? Então, vamos ter coragem, vamos ser mais corajosos, sabe? Pra gente conseguir fazer aquilo que a gente quer. Porque medo, tem um monte de gente colocando medo na gente aí, pela internet, pelas redes sociais. Só que se você não der o primeiro passo para você realizar aquilo que você quer, você vai ficar preso aí, se eu faço isso, eu só faço aquilo. Vai lá e faça. E se der errado, é uma experiência que você teve e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É só uma coisa que eu já sei, uma maneira uma coisa que eu aprendi que eu não vou fazer. Vou procurar fazer de uma maneira diferente. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de encarar os desafios, as coisas que vão aparecer no meio do caminho, mas dê o primeiro passo, tá? Dê o primeiro passo, não fique preso à história que as pessoas fiquem contando por aí. Viva a sua própria experiência e aí depois você vai tirar a sua conclusão, se faz sentido ou não faz sentido, tá bom? Claro que a gente vai buscar experiência de outras pessoas que viveram aquilo, mas às vezes você vai dar de cara com uma pessoa que teve uma experiência negativa e aí com o seu medo isso já vai criar uma barreira, um bloqueio ali de você não realizar, ou talvez você vai encontrar alguém que teve uma experiência positiva com aquilo que você quer fazer e aí talvez te dê coragem. Então tudo depende, né? Não tem uma receita pronta, tudo depende do que você vai encarar. Se você vai ouvir somente a pessoa que teve a experiência ruim, né? Ou se você vai se dar a oportunidade de viver a sua experiência e você observar. Aquela pessoa que teve experiência ruim, ela vai dar o relato dela. O que ela fez? Então você não vai fazer da maneira que ela fez. Existe uma outra maneira que eu posso fazer para que eu não me prejudique? É isso que você tem que levar em consideração, tá bom? Então não fique preso a se eu devo abrir MEI ou não, tá? Viva a sua experiência. Se não estiver disponível na sua cidade, aí no seu estado, você vai ter que abrir um MEI, se é isso que você quer. Senão você vai ter que continuar trabalhando somente em casa, apenas, né, por encomenda, sem você expandir mais o seu negócio, porque a estratégia do iFood é essa, você usar o iFood para que você traga mais cliente aí para sua loja, entendeu? Não é a gente ficar preso somente lá dentro do iFood, é você criar o seu panfleto bonitinho e mostrar que o cliente comprando com você lá, ele vai pagar mais em conta, porque aí não tem as taxas que tem lá dentro do iFood, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e boas vendas aí para vocês!